Deu? Vou começar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos. Mais uma noite de exposição, de convívio, de agradecimento por estarmos aqui. Vou iniciar com os avisos. Nós estamos com as palestras públicas nas terças-feiras e nas quintas só pelo Facebook, através da nossa página na internet, tá? Por enquanto são essas as nossas atividades. Vamos iniciar com uma leitura, depois uma prece, antes da nossa palestra. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, nosso amado Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Isso é castigo. E disse: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é castigo. Mateus 27:4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos. Em breve, tempo se capacita da solidão em que se encontram os círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejem compartilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições dos dias das derrotas temporárias. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família, ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançada pelo conselho da inveja ou da desesperação, e perturbar-se com falsas perspectivas, penetrando inadversivamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se, ansioso, para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é castigo. Agora, já com os nossos corações em sintonia, vamos pedir ao nosso Mestre que nos ilumine, abra nossos corações e nossas mentes para a mensagem de hoje. Que todos nós consigamos compreender e aprender. Que assim seja. Hoje a nossa palestrante é a Fernanda, aqui da nossa casa, e o tema é: eu aceito o convite? Fique à vontade. Boa noite a todos. A nossa exposição de hoje é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por isso,
o tema. Eu aceito o convite? Porque a reflexão de hoje é para cada um de nós. E quem tem oportunidade de preparar uma palestra sabe que normalmente o tema é para a gente, primeiro. Porque a gente estuda, a gente prepara, escuta mais uma vez. Então, nós vamos trazer a parábola do Festim das Bodas, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela é narrada pelo apóstolo Mateus. Então, Jesus, conversando com os fariseus, doutores da lei, saduceus, ele diz assim: em resposta, Jesus novamente falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas de seu filho. Enviou seus servidores para chamar os convidados às bodas, mas eles recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Uns à casa de campo, outros ao seu negócio. Outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então, ele disse aos seus servidores: as bodas estão prontas, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas estradas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, quando entrardes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: depois de amarrar seus pés e suas mãos, lançai-o sob as trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então, a gente, observando essa parábola, a gente começa a pensar: nossa, Jesus está querendo dizer o quê com essas palavras tão duras? Então, a gente vai tentar entender o que é uma parábola. Jesus, a gente sabe que é o governador do nosso planeta, ele é um espírito de máxima grandeza e é o guia e o modelo, né, da humanidade. E ele poderia utilizar qualquer linguagem que ele tivesse vontade. Ele poderia ter usado ferramentas pedagógicas que nós ainda nem conhecemos. Só que, diante da nossa limitação espiritual, intelectual e emocional, com certeza Jesus optou por utilizar uma expressão, uma palavra, uma situação que fosse do cotidiano das pessoas que estavam ali convivendo com ele. E aí as lições que Jesus traz para nós, elas são básicas. E por mais que ele seja um mestre grandioso, ele jamais desprezaria o que é básico. E a pedagogia nos diz que o básico é: aquele que ensina precisa que o outro compreenda o seu ensinamento. Então, como que a gente pensa que Jesus, com essa parábola, vai nos fazer compreender? Parece tão duro, né? Então, Jesus encontra, naquela plateia dele, aquela época, né, há mais de 2000 anos atrás, um povo oriental, e na maior parte, né, eles tinham uma cultura específica, tanto religiosa, quanto todas as suas tradições eram muito específicas, e para que Jesus se fizesse compreendido por eles, né, por aquelas pessoas, ele teve que adaptar o seu ensino ao cotidiano. Mas vale lembrar que o ensino de Jesus é transcendente. O que isso quer dizer? Que ele serve para qualquer época da sociedade, para qualquer povo, de qualquer cultura e de qualquer tradição. E foi então com a grandeza de um codificador como Allan Kardec que nós começamos então a entender essa essência espiritual dos ensinamentos de Jesus. Porque até então a gente fazia algo bem interessante. Quando a gente vai comer uma fruta, a gente normalmente descasca a fruta
e come a fruta. Vamos supor uma banana. A gente descasca a banana e come a fruta. E nos ensinamentos de Jesus, ali tanto questão do evangelho, da Bíblia, normalmente a gente só come a casca e joga o interior, que é a fruta, fora. Porque a gente fica ali só nas interpretações literais, ao invés de realmente tentar entender a sua essência. Então, com Kardec, a nossa compreensão se ampliou. E o ser humano, então, começou a se entender como um espírito imortal em processo de evolução, né? Um espírito que está na sua jornada de aperfeiçoamento. Então, Jesus se agigantou diante dos nossos olhos. No livro Consolador, foi perguntado para Emmanuel o que era parábola. E ele explica que as parábolas de Jesus são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então, uma parábola como essa foi dada por Jesus em forma de semente. E uma semente exige o cuidado para que ela possa brotar, florescer, dar frutos. E a terra que essa semente, a semente das parábolas precisa ser cuidada, ser plantada e cuidada, é o nosso coração. É o coração de cada um de nós. Então, é esse o terreno que nós oferecemos para que essas sementes das parábolas desabrochem, cresçam, frutifiquem e que gerem os frutos da sabedoria. Porque as parábolas, elas nos ensinam e nos auxiliam a mudar nossas perspectivas. Elas mudam a nossa visão diante da vida, de Deus, da evolução espiritual, mas elas também tocam o nosso sentimento e procuram, né, que a gente, se for um solo bem produtivo, substituir o egoísmo por amor, a vaidade por humildade e todos os sentimentos menos felizes que nós temos por sentimentos mais felizes. E esses sentimentos, eles vão se modificando à medida que os ensinos de Jesus vão tocando o nosso coração. É esse o sentido que as parábolas vêm em forma de semente. E nesses momentos que nós temos, né, que a gente está aqui reunido em torno do ensinamento de Jesus, é importante trocar experiências e nós vamos fazer como aquela criança que é estimulada a plantar um grãozinho de feijão na escola. A gente já viu quantos exemplos? Então, qualquer um de nós tem condição de plantar. Todos nós temos os instrumentos para isso. E tem um ditado oriental que ele diz que qualquer pessoa é capaz de contar quantas sementes há numa fruta. Então, se a gente pega uma melancia, que é uma fruta bem grande, né? A gente vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir contar quantas sementes ela tem. Agora, ninguém consegue prever quantos frutos há dentro de uma semente. Então, se essa semente cair num bom solo e for cuidada, quanto fruto ela vai dar? A gente não consegue prever. Então, a abundância da colheita, quando as sementes do evangelho caem no coração preparado, são incríveis. E um coração evangelizado produz seres iluminados como Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre outras tantas, né, tantos vultos que nós temos de exemplo. Então, um coração que está preparado, que recebe a semente, que é evangelizado, transformam as pessoas em árvores vivas de amor, de misericórdia, de sabedoria, de intuição. E é esse o nosso propósito aqui. Quando a gente compreende, então, que as parábolas são ensinadas com essa simbologia, nessa forma literária de 2000 anos atrás, a gente precisa voltar lá a 2000 anos. Porque a gente precisa entender aquele povo daquela época e por que Jesus usou essas simbologias e essas expressões, essas palavras todas. Então, Jesus, né, falou na época lá da Palestina, no primeiro século. Então, a gente se questiona, por que Jesus compara, então, o reino de Deus a uma festa de casamento? Qual que é o sentido que isso tem? Porque alguns aspectos da palavra parece que chocam a gente. Porque ele convida as pessoas para uma festa de casamento, os convidados especiais simplesmente não aceitam o convite. Por exemplo, os príncipes
da Inglaterra, quando se casaram, nenhum de nós recebemos o convite, né? Porque todos que receberam o convite eram pessoas ligadas à família real, né? Que tinha alguma dessas ligações, que é o mesmo caso aqui. Só que essas pessoas não aceitaram. Então, o que acontece? Com o convite recusado por parte desses convidados, o rei, então, manda que vá convidar todo mundo. É como se tivesse um rei aqui em Itapema e fosse convidar todos nós para irmos no casamento. Sem nenhuma distinção. Só que ao iniciar a festa, o rei percebe que tem gente que não está com a vestimenta adequada. Mas aí o rei não deveria esperar, se ele convidou qualquer pessoa, né, qualquer um que fosse encontrado, ele não deveria esperar que as pessoas estivessem com uma roupa inadequada? Então, o rei, ele se desagrada com a recusa e ele destrói a cidade, mesmo destruindo, ele ainda mantém a festa. Então, a festa já estava preparada. E aí a gente lembra que naquela época da Palestina, as festas de casamento, eles chamam bodas, elas duravam 7 dias, durava bastante tempo. Então, imagina o trabalho que era preparar hoje, para preparar 4 horinhas, a gente já tem todo um empenho e gastos, né? Há 2000 anos, então. Só que aí, Jesus, ele traz aspectos nessa parábola que são muito incomuns. E aí, por quê? Provavelmente para que a gente fique atento, para que a gente fique com essa pulguinha atrás da orelha. Como assim? Ele convidou todo mundo. Que vestes são essas que não estavam adequadas? Ele destruiu a cidade? Que história é essa? Então, ele resolve fazer isso, provavelmente, para prender a nossa atenção, para chamar a nossa atenção para esses pontos fundamentais. Então, a gente vai entender que Jesus fala, os ensinamentos dele são transcendentes. É para qualquer época, para qualquer povo, para qualquer situação. E ele fala, então, aspectos ligados ao Criador, a conduta, a nossa evolução espiritual. E ele utiliza para isso, para nos ensinar algo tão transcendente, algo que é para toda a época, ele usa um material concreto. E ele usa justamente o cotidiano das pessoas da época. Então, vamos lá. Festa de casamento. Todos os textos da tradição do povo hebreu, a união com o ser humano, do ser humano com Deus, é representada, simbolizada pelo casamento. Então, se a gente for em vários livros, tanto de Jeremias, quanto Isaías, Oséias, todos eles vão trazer essa informação. Oséias, por exemplo, ele diz que a cidade de Jerusalém e a cidade de Samaria simbolizariam 2 mulheres que abandonaram seu marido e se prostituíram. Então, aqui, prostituição não é o sentido sexual da palavra, mas sim quando a pessoa se desliga de Deus, quando ela se afasta de Deus. E casamento é quando a pessoa se une, se aproxima de Deus. Esse é o símbolo, então, que a gente precisa observar. Basta lembrar das parábolas das 10 virgens, né? Elas se preparavam para o casamento e a gente busca, então, entender que quando a gente vê a primeira aparição de Jesus, lá em Canaã, na festa de casamento. Então, a primeira aparição de Jesus foi numa festa de casamento, que a gente tem retratado na Bíblia, né? E aí, lá na festa de casamento, lá de Canaã, o João Batista encontra Jesus e disse assim, João Batista falou para Jesus, ele é o noivo e eu me regozijo em poder servir ao noivo. Eu sou amigo do noivo. Então, era muito importante fazer tudo, né, pelo amigo. E aí o Emmanuel, ele vem explicar isso no livro Consolador, ele dizendo que nós, a humanidade, vivemos ainda em período de noivado. Um noivado com a revelação das leis divinas. Porque ainda não se operou a união definitiva. Nós ainda não casamos de verdade. A gente não assumiu esse relacionamento de nossas atitudes, do nosso dia a dia, da nossa vida, ser realmente ligado aos ensinamentos de Jesus e das leis divinas. E aí, então, a gente imagina que naquela época, as pessoas eram, em grande parte, agricultores, pessoas que cuidavam de cabras, ovelhas, né? Eram pastores. Então, qual a relação mais íntima que eles conheciam? Era o casamento. E até hoje isso não mudou. Quando a gente fala em relação de intimidade, a maior que nós conhecemos, o casamento ainda é esse símbolo.
E Jesus, ao nos dizer isso, é como se ele dissesse que Deus espera que nós tenhamos também essa relação de intimidade, de afeto e de união com ele. Então, o casamento perfeito seria isso, união de nós com Deus. E como todo casamento, antigamente, hoje nem tanto, se dava uma festa. E lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, com psicografia de Chico Xavier, ele nos relata que Simão Pedro vem questionar Jesus quando Jesus transforma água em vinho. Porque para Simão Pedro, Jesus estaria ali estimulando as pessoas a se embriagarem, né, aos excessos. E é então que o mestre responde para ele que, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? E aí Jesus conclui, as bodas de Canaã simbolizam a alegria que eu pretendo selar a obra do evangelho no mundo. Então Jesus o tempo inteiro, ele prefere ser, né, gostaria de ser lembrado pelas bodas, no momento de comemoração, um momento feliz, e não pelo seu momento final, que foi ali na cruz. Então, nessa festa, nesse banquete das bodas, traz esse ambiente de alegria, de comemoração, de vitória. E Esdras, num livro que ele tem um pouco mais contemporâneo, ele fala no mundo vindouro. Ele diz que o mundo que está por vir será herdado pelos justos e bons e haverá um grande banquete. Um banquete de bodas, exatamente como na nossa parábola. E ele fala que esse banquete, os convidados iriam tirar as vestes mortais e vestiriam as vestes imortais. Já está começando a fazer sentido agora, ter as vestes, né? Então, iriam trocar as vestes do mundo, né, mortais, pelas vestes imortais. Então, nós vamos chegar nessas vestes. O que seria isso? Na concepção daquele povo, na época de Jesus, eles já entreviam um mundo feliz. Eles já imaginavam que a Terra passaria por um processo de transição. E que seria transformado um mundo de paz, de justiça, de fraternidade, onde o amor reinaria. Mas eles sabiam que no mundo desse não é possível usufruir a felicidade com as vestes mortais. A gente precisaria de uma outra vestimenta. Porque o corpo aqui, a gente, enquanto espírita, entendendo que é um momento passageiro, o nosso corpo é uma veste. A gente também pode entender dessa forma, o nosso corpo físico. E tem pessoas, né, que se vestem de um cargo, se vestem de um título acadêmico, se vestem de uma posição social, de uma conta bancária. Então, a gente, para ficar mais fácil entender, nós vamos recordar, então, André Luiz. André Luiz, no livro Nosso Lar, que foi o primeiro livro que ele trouxe psicografado, ele chegou ao plano espiritual e depois de passar pelo umbral, ele chegou na coluna Nosso Lar e ali ele foi conversar com o ministro Clarencio, porque ele estava interessado em trabalhar. E provavelmente ele imaginava assim, eu sou médico, né? Fui médico na Terra a vida inteira, sou médico. E de repente o Clarencio podia descolar ali um plantãozinho de 4 horas por dia, sei lá, 3 vezes por semana. Então ele chegou no plano espiritual provavelmente com essa intenção. Eu quero continuar trabalhando com a mesma vestimenta de onde eu parti. Só que aí, quando ele foi conversar com o Clarencio, muito sábio, ele sempre conversava com 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele trazia 2 pessoas, enquanto uma falava, a outra ouvia. Normalmente já servia para as 2, o que ele falava. Então ele colocou uma senhora para ser atendida junto com André Luiz. E essa outra pessoa, ela já estava em Nosso Lar há muito tempo. E ela não se adaptava a nenhum trabalho. Toda tarefa que ela era colocada, ela dizia que as pessoas eram difíceis, que as pessoas não entendiam ela, e sempre tinha um problema. Todas as pessoas eram complicadas, menos ela. Então, Clarencio diz para ela assim, senhora, eu sugiro para você um período de repouso. A senhora pode ir lá no Bosque das Águas, descansa, se recupera, reflete na sua personalidade, nas suas atitudes, e depois a senhora volta aqui. Nesse momento, André Luiz já entendeu o recado e ficou muito sem graça de pedir um cargo de médico. E aí, ele entendendo isso, ele já se dispôs então e disse assim, eu quero um trabalho. Já ficou aberto a opções. E aí o Clarencio, então, deu a ele um trabalho de auxiliar de enfermagem.
não era enfermeiro, auxiliar. Ele tinha que limpar as sujeiras, né? Era um serviço para ele, naquele momento, que pode ter dado um choque. Mas ele aceitou. Mesmo ele imaginando que tinha veste de médico, ele resolveu aceitar essa função. E aí, ele começou o trabalho, então, limpando o chão, atendendo os doentes, ajudando. Então, ele trocou de vestes. Porque não há equivalência entre as vestes daqui com as vestes do plano espiritual. Aqui a gente pode ser alguém famoso, alguém repleto de recursos, e chega no plano espiritual e é uma veste de um miserável, uma veste sem brilho, sem luz. E também aqui pode ser uma pessoa com uma veste simples, apagada, né, aos olhos do mundo, mas que chega lá é uma veste extremamente luminosa de um espírito muito iluminado. E essa pedagogia de Clarencio não teve nenhum intuito de humilhar André Luiz, mas de educá-lo. Mas como assim que o Clarencio educou o André Luiz? Algumas pessoas ficam apavoradas quando leem essa parábola de Jesus, porque assim, o homem que chega ao banquete, ele chegou lá no banquete, só que ele não está com a veste. E ele é o André Luiz, que ele estava lá no plano espiritual, só que ele não tinha a vestimenta que ele achava que tinha, que ele precisava ter. Então, ele reconheceu isso. E ele diz assim, o André Luiz: vivi no mundo como alguém do mundo. E quando ele regressou ao plano espiritual, ele fala isso lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele se sentiu um paralítico, se sentiu como um cego, como um surdo, incapaz de movimentar no mundo de agora. E por que isso? Porque durante toda a encarnação, ele jamais se preocupou com os interesses fundamentais, que são os interesses do espírito imortal. Ele sempre viveu como alguém exclusivamente material, humano. Ele perdeu o equilíbrio. Porque nós que estamos aqui, nós precisamos manter o equilíbrio. Cuidar dos interesses materiais, mas também cuidar dos interesses do plano espiritual. A gente não pode esquecer das questões primordiais que é a nossa evolução espiritual. E o André Luiz, ele não se preocupou com isso. Ele chegou em Nosso Lar sem a veste nupcial. E o que o Clarencio fez com o André Luiz? Ele amarrou as mãos e os pés dele. E agora a parábola começa a fazer sentido. Mas como assim? Atou as mãos e os pés. Então, o homem que estava sem as vestes teve as mãos e os pés amarrados. E aí haverá o pranto e ranger de dentes, né? Então, o que é o amarrar? É o desativar. Ele foi desativado de médico, né? Da função de médico. Mas ele estava ativo para outras funções. Então, por muitas vezes, a gente passa séculos e séculos errando. E não aproveita a oportunidade, cheios de equívocos. Então, por nossa própria consciência, a espiritualidade nos auxilia a congelar, a fechar algumas portas, para depois abrir outras. Porque imagina, a gente continuar errando e errando sempre e sempre. Então, algumas oportunidades nossas são congeladas, para que a gente possa, então, reconstruir o nosso destino, para que a gente possa, novamente, alinhar o nosso coração com as leis de Deus. E eles, com certeza, né, os nossos guias espirituais, fazem isso com muita tristeza, mas com a responsabilidade da educação. Porque sabe que se nós não formos desativados em determinado momento, a gente vai continuar no desatino, vai continuar na nossa sequência de enganos. E foi o que aconteceu com o André Luiz. A sua posição de médico foi desativada. E eu imagino o quão constrangedor deve ter sido para ele. Porque é o que ele sabia fazer, é o que ele fez em vida, né, na Terra. E aí a gente já se imagina, será que nós, né? Quem eu sou? Qual que é a vestimenta que eu tenho? Será que eu tenho a vestimenta de advogado? Será que eu tenho a vestimenta de médico, de farmacêutico? Qual que é a nossa identidade espiritual? Qual a nossa posição transitória que a gente ocupa nessa encarnação? Então, quando Clarencio diz a André Luiz, não, você não é um médico, imagino que deve ter passado na cabeça dele. E aí ele deve ter se perguntado, então, o que eu sou? E ele perguntou para Clarencio. E ele diz, a minha vida inteira, a maior parte do meu tempo, eu passei
fazendo as atividades de medicina. Todos me conheciam por médico. Como médico, todas as portas se abriram para mim. E agora eu não sou médico. Eu sou o quê? Então, essa é a questão das trocas de vestes. Ele com certeza deve ter ficado muito confuso. Então, André Luiz teve, né, as suas mãos e pés de médico atadas, mas ele pôde descobrir que nós somos muito mais do que a posição que nós ocupamos. Somos muito mais do que o momento que vivemos. Nós somos espíritos em evolução, filhos de Deus, e que estamos sempre buscando essa melhora. E uma vez que a gente encara a vida nessa perspectiva, tudo o mais representa material pedagógico de aprendizagem. Então, tudo o que nos acontecer, nós vamos procurar entender como, ok, é um sofrimento? É para eu aprender. É uma dor? É para eu aprender. Se a gente começar a entender dessa forma. E a gente não pode se apegar ao instrumento. Temos que lembrar qual é a lição. Então, o André Luiz começa a usar a veste, a se vestir, porque ele não estava preparado. Mas a gente pensa assim, poxa, mas às vezes ninguém avisou para ele disso, ele não teve acesso a esse conhecimento. A gente vai perguntar, mas como não? Ele reencarnou como médico para se preparar para a medicina espiritual, mas ele não se preparou. Uma encarnação inteira para se preparar. E ele recusou esse preparo. O convite foi feito. Como será feito para todos nós? É feito todos os dias para todos nós. E aí a pergunta que a gente precisa fazer. Para que cada um de nós está se preparando aqui? O que nos aguarda no mundo espiritual? Qual a posição que nos aguarda? O que essa posição exige que nós aprendamos aqui para ocupá-la quando partirmos? Essa é a questão fundamental. Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez em Maceió, ele citou um texto antigo, também do povo hebreu. E está escrito assim: este mundo é como um vestíbulo. Isso aqui foi escrito no ano 200 depois de Cristo. Este mundo é como um vestíbulo que dá acesso ao mundo por vir. Prepara-te no vestíbulo para que possas adentrar ao salão do banquete. Então, olha, é a mesma simbologia. Vestíbulo a gente pode considerar um quarto de vestir, né? Onde se deixa roupas, troca roupas. Então, a misericórdia de Deus, ela vai se renovando, vai renovando oportunidades para nós. E normalmente a nossa resistência, a nossa teimosia que vai agravar a nossa situação e vai trazer sofrimento e atrasar a nossa marcha. Mas isso não é o que Deus espera. A sua misericórdia está sempre nos abrindo portas. Vamos lembrar de novo do André Luiz. Então ele pediu um trabalho, Clarence ofereceu para ele ser auxiliar de enfermagem, e ele, nesse trabalho, que ele criou laços de amizade com Narcisa. E é essa enfermeira Narcisa, que no momento mais grave para o André Luiz, foi auxiliar, foi socorrer. Então, o André Luiz queria o tempo inteiro visitar a família, e a espiritualidade evitava ao máximo esse momento, porque sabia que a situação na casa dele já estava diferente, as vestes haviam mudado. Então, ele saiu de lá com a veste de esposo, de pai, e quando ele retorna, ele percebe que existe outra esposa, que essa veste não cabe mais a ele. Então, ele, no momento de desespero, onde viu toda a situação mudada, foi através dos amigos espirituais, né, foi através de Narcisa, que ele conseguiu ser socorrido e ainda auxiliar o novo esposo, né, da mulher dele, né, da viúva, que estava doente, que estava enfermo. Então, vamos pensar. Se ele não tivesse aceitado a proposta do Clarence de trabalhar auxiliando a Narcisa, o que poderia ter acontecido quando ele visitasse a casa? Será que ele ia ter esse auxílio? Será que ele teria condição de ter reagido tão bem? Então, a misericórdia divina vai nos encontrando pelas circunstâncias mais inusitadas. As pessoas, as circunstâncias que nos cruzam, o nosso destino, são elas, muitas vezes, as portadoras das maiores transformações em nossa vida. E é assim que a misericórdia divina vai nos encontrando. De modo que a lição aqui é bem clara. A mensagem central do Evangelho é a mensagem de alegria, a festa, a boda, a comemoração do casamento. O cerne do Evangelho também a gente encontra alegria.
O sofrimento, o testemunho, a dificuldade é fruto do nosso endurecimento espiritual. É um período de transição para que a gente possa enxergar e transformar os nossos sentimentos. Então, todo mundo se fixa no momento da crucificação, mas ninguém se lembra das bodas de Caná, da festividade que foi, da alegria. Ninguém recorda de Jesus caminhando às margens do lago de Tiberíades, conversando com os apóstolos. Ninguém se recorda das dezenas e dezenas de culto no lar, na casa de Simão Pedro, que Jesus fez. Ninguém lembra da ceia, que foi o último momento que Jesus esteve com seus apóstolos. E ele fez questão de fazer uma ceia para confraternizar, para que ele fosse lembrado também por esses momentos de alegria, de confraternização, de amor, de carinho. E a gente muitas vezes se foca só no sofrimento, quando a gente poderia focar nessa outra parte. Humberto de Campos tem um conto muito curioso. Fala que Jesus andava com os apóstolos e encontraram um cachorro morto. Não sei se vocês já ouviram. E todos os apóstolos põem a mão no nariz e reclamam do mau cheiro, né, do odor que eles sentiram. E Jesus passa com um sorriso no rosto e observa o cachorro. Que dente bonito ele tinha. Então, a gente muitas vezes tem o nosso problema realmente de focar. Enquanto todos estavam só observando o odor, Jesus observou os belos dentes. A gente lembra também da Lívia no livro Há 2000 anos, que ela passou por muita transição, por muita dificuldade, muita provação. E depois desse momento difícil, ela foi recebida em regiões do mundo espiritual com um banquete, né, com uma festa espiritual. E aí, quando ela é apresentada aquele novo ambiente, que ela conseguiu adquirir a veste para estar lá, e falam para ela, Lívia, esse aqui é o seu novo lar. E ela então fala assim, se eu soubesse que era tão bonito assim, eu já tinha passado pelo sofrimento mais rápido lá, tinha apressado as coisas. Então é desproporcional o que nos aguarda. Os projetos de Jesus, o nosso governador da terra, os projetos de Deus para nós, se nós soubéssemos incorporar o seu evangelho de amor ao nosso coração, são projetos incríveis. É só a gente observar a obra de Kardec. Lá no evangelho, o Kardec vai dizer que o mundo de regeneração é um mundo de transição. Kardec fala isso. É um momento em que o doente está se convalescendo. A Terra está saindo da expiação e das provas e vai passar por umas tremidas, acredito que estamos passando, para que a gente possa acordar. E a gente vai ingressar, então, num período transitório do mundo de regeneração, de construção, para aí sim nós participarmos do banquete espiritual que está reservado para todos nós. Se soubermos preservar e se soubermos engrandecer o nosso espírito de virtudes, de sabedoria, a exemplo do nosso guia e modelo, nós encontraremos esse banquete em breve. E através da nossa vivência, nós vamos ostentar a veste dos espíritos superiores que nos colocarão em condições de participar desse grande banquete. Então, que a gente possa se lembrar. A mesa da refeição, o banquete, era a ocasião mais especial no mundo antigo, porque era um momento de confraternização máxima. Era tão importante que Jesus fez questão que a ceia antecedesse a crucificação. Ele tinha necessidade de compartilhar, de comungar. E o mundo que a Terra se transformará pode ser resumido, como diz Leonardo Boff, num grande banquete onde todas as pessoas vão se reunir, no verdadeiro espírito de fraternidade, trocando, compartilhando, para que ninguém tenha fome material e nem espiritual. Que todos nós possamos ter um bom festim de bodas e que a gente possa aceitar o convite de Jesus. Boa noite a todos. Obrigada, Fernanda. Nós vamos fazer a nossa oração final, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a companhia dos nossos mestres, dos nossos irmãos que também vêm para ouvir uma palavra, para um pouco de aprendizado junto conosco. Vamos agradecer a liberdade que temos de estar aqui. Só depende da nossa vontade virmos até essa casa ou termos uma boa leitura, termos
aproveitarmos a oportunidade do amadurecimento e do aprendizado. Que assim seja. Nós vamos agora fazer um passe coletivo, tá? Podem aguardar